Olá, eu sou o JJ Nota. Ele é o tio do Guido. O tio do Guido. Eu não sei se sabem quem nós somos. Nós somos da Inhambane, Madaucane e somos primos. E a gente trabalha na arte. Artes diferentes, artes transversais, mas artes diferentes na mesma. Eu sou cineasta, escrevo, bem, é a ideia de escrever, mas eu também escrevo, realizo, edito, sou também cinematógrafo, enfim, cineasta. E o Guido? Pronto, o Guido é esta monção que esfrega a palavra até que a palavra seja o fogo. Então, meu caro, tenho aqui a minha cábula para a nossa conversa e é uma conversa de certa forma descontraída que vai permitir com que a gente explore esta parte de construção da história, construção do roteiro, construção do texto fílmico, neste caso. E como todos já sabem, né, como o meu primo falou, temos algo em comum, esta conexão desconexa que começa na palavra e termina na palavra. Meu primo, como é que acontece o teu processo criativo? No final do dia, sempre, de volta para casa, sento à mesma hora, ao computador, às vezes com o caderno e a caneta, e eu escrevo as histórias. Agora, não sou daqueles que, estou na rua e me aparece uma ideia e isto não acontece comigo. Quando eu estou na rua, praticamente nenhuma ideia me ocorre. Quer dizer, ficas vazio. Fico totalmente vazio. Para que eu escreva, é preciso que eu passe por uma certa meditação. Ok? Neste caso, tu programas para escrever. Exatamente. Então, quer dizer, tens um relógio biológico, se por acaso já está disciplinado. E eu, em particular, eu gosto de escrever ficção. Eu sempre escrevi ficção científica, por causa da parte científica da ficção, muito criativa, muito complexa. Eu sempre gostei de coisas complexas. Então, mas ficção, o que é ficção? Como é que tu concebes o que é ficção, o que não é ficção? Quais são os limites da ficção, narrativa ficciosa? Bem, tem a definição normal, né? Ficção é qualquer conto ou escrito que não seja real ou que não tenha ocorrido, ou seja, o oposto de história. Mas ficção para mim é mais complexo do que isso. Existem várias facetas de ficção, mas a ficção em si, para mim, é quando eu sento e eu consigo conceber uma história que eu tenho certeza que é minha história, que eu não vi em lado nenhum, que é meu bebê.
o que saiu do meu cérebro. Isso para mim é ficção e é o que faz com que eu me sinta orgulhoso. Mas é claro também que às vezes a gente pensa que a ideia é nossa, mas é uma falsa memória de uma coisa que tu falaste para mim há anos atrás e só agora é que com uma mistura e com a caneta e o papel está-me a voltar. Mas esse é o processo para mim. É simples, acredito, e por isso mesmo eu raramente tenho o tal writer's block, um sentar e não aparecer nada. É quase impossível acontecer para mim. O que acontece a minha versão do writer's block é escrever lixo, ou o que eu considero lixo. Tu escreves e eu posso até terminar, depois armazeno. Tem lá no computador, sei lá, 500 histórias que para mim são inúteis. Interessante. Tua vez. Como é que é o teu processo criativo? Como é que e responda também o que é ficção para ti. Pronto, o meu processo criativo é talvez menos. O meu processo criativo na verdade ela começa quando me coloco para escrever. Então, eu parto de uma ideia e dessa ideia deve estar tecida a um sentimento. Ok. A um sentimento. Isto que possibilita com que o texto ganhe alma. Então, esta ideia se junta a um certo sentimento e forma por si um caos. Então eu vou tecendo, vou procurando palavras que eu julgue corretas para incutir dentro do texto e aí tenho que me afastar ao máximo que eu conseguir de todo o dispositivo que me traga algum texto de qualquer autor. A tua escrita é surreal. Pronto, claro, até o que eu escrevi agora sobre ficção narrativa é surreal. Portanto, eu costumo descrever a nossa realidade e de um jeito que só esta ferramenta da poeticidade consegue nos possibilitar. Portanto, eu junto a poesia dentro da construção da história. Ok. Porque antes de eu ter o primeiro contacto com a narrativa, com a prosa, eu já escrevia poesia. E não há como me dissociar com esta coisa de ser poeta. Portanto, ainda continuo fazendo poesia, mas uma poesia em parágrafos, uma poesia conjugada com descrição e narração. Ok. Mas há uma coisa que é importante falar, por exemplo, eu lancei o meu livro de ficção científica em 2016. O livro, E era ficção e estava lá. Eu acredito, quando eu volto a ver aquele livro e muitos livros que eu escrevi, que a minha criatividade, a minha expansividade era muito mais complexa e sem limites. O que acontece é, quando me entro realmente no cinema, eu sinto que houve uma limitação. Eu escrevo roteiros e roteiros de uma certa formatação e os roteiros, o que conduz uma história num filme são os conflitos. Ok? Então os conflitos são o miúdo estava a andar na rua, percebes? Então numa história, num filme, eu tenho de pôr
dificuldades para esse personagem. E ele tem que conseguir crescer como um personagem, desenvolver como personagem, aprender como personagem, e no final ele pode perceber que o que ele era no princípio era a melhor coisa, ou pode, na maior parte das vezes, perceber se tornar uma pessoa melhor depois de tanta dificuldade. Então os filmes têm essa característica, que é porque nós nos espelhamos aos personagens e de alguma forma, quando eles vão aprendendo e vão se transformando, nós também nos transformamos com eles. Esse é o coração dos roteiros dos filmes, o conflito. Olha que isto também, o conflito é uma paragem obrigatória, ou seja, é um requisito obrigatório para quem constrói um romance, prosa, de ficção, que é a coisa que eu estou a trabalhar nesses últimos tempos. O conflito tem que estar lá, o miúdo, como tu falaste, o miúdo que vai crescendo, encara um problema social, um problema de várias ramificações e procura resolver isto, procura resolver o problema, procura resolver, claro, pode ter sucesso, assim como não. E é isto também, esta é, quer dizer, é a forma canónica, clássica de um romance. Embora que agora pode começar por um conflito, depois se termina o romance com um conflito sem resolução, então, mas o conflito sempre tem que estar lá no desenrolar do evento. É verdade. Bem, acho que todo mundo, mesmo os que não escrevem, sabem introdução, desenvolvimento e conclusão, depois clímax, a clímax e conclusão. É assim. Mas enfim, tu achas que a tua escrita é importante? Pronto. Toda escrita é importante no mundo, porque a escrita é uma espécie de memória que a gente tira da pele do tempo e tateamos numa folha. E a folha, que é o livro, é uma espécie de barco, não é? É uma espécie de barco que sai de um determinado ponto para um outro ponto. É uma espécie também de agulha que vai tecendo a ferida do tempo, que vai tecendo gerações. A gente dá a conhecer de um jeito, digamos, de um jeito literário, de um jeito belo, né? Que depois dessa palavra tem aí as suas complicações, mas é exatamente isto, dar a conhecer um certo hábito, um hábito memorável, um certo sentimento a uma certa geração, porque a sociedade é construída por histórias, a sociedade é feita por histórias, a revolução é feita por ideais, que esses ideais são tiradas das histórias. Portanto, é importante escrever e eu acho que a minha escrita não passa além disso. Este barco, esta agulha, esta água, a ferida, o tempo. Portanto, se não escrevesses, o que farias? Não existiria. Não existiria. Ok. E outra questão seria se tu achas que vale fazer isso. Tem essa dicotomia entre a parte financeira que é necessária para fazer a vida, fazer a família e o futuro, e a parte criativa, a parte artística, que não precisa e de alguma forma existem os extremistas que para eles o dinheiro é inimigo da arte. Qual é a tua opinião sobre isso? E como é que... Bom, o que acontece é
endeusar a arte, né? Endeusar os artistas, até melhor assim dizer. Tornar os artistas deuses, como se escrever, neste caso os escritores, fosse uma espécie de ser supremo em relação a outros seres. E aí começa o pecado. Porque escrever, ser escritor, é uma profissão que eu julgo que deveria ser respeitada, como é respeitado o professor, como é respeitado o médico, como é respeitado o catador de lixo, como é respeitado o jardineiro, então, o cozinheiro. Então, escrever é um trabalho que merece ser remunerado. Eu conheço pessoas que vivem dia e noite trabalhando na arte, não só como artistas como tal, mas como ativistas culturais. E há esta coisa que as pessoas talvez têm que perceber, que a arte tem que ser remunerável. É importante. Ok. E a propósito, como é que tu olhas para esta situação? Porque é uma situação muito pertinente, pontual, sobre precisamente este tempo que estamos a passar, este tempo de pandemia, e as editoras caíram e desapareceram, fecharam, e o mundo cinematográfico tem enfrentado graves consequências de bilheteria e de tudo. Até grandes empresas cinematográficas não lançaram nenhum filme este ano. Como é que tu olhas para a sustentabilidade e a arte? Como é que tu olhas esta ponte? Como é que tu vês isso? Bem, eu acredito que para que haja qualquer mudança é necessário que haja um paradigma. Ok. E eu acho que esta situação, o Covid, é mais um paradigma, okay? que tem que fazer com que nós revejamos a nossa forma de ver, por exemplo, o cinema, a escrita, sei lá. Porque, na verdade, pelo menos na escrita já mudou, mais ou menos, já há algum tempo, com a internet, tem lá a Amazon, Kindle, com as vendas digitais e tal, que estão a fazer o Jeff Bezos o mais rico do mundo. E tu, Guido, podes fazer dinheiro na internet. Eu posso fazer dinheiro na internet. A internet não discrimina. Não sabe quem tu és, não sabe quem eu sou. Nem sabe se tu és branco ou negro. Okay. Mas o que acontece é a falta-nos disciplina, não só, mas falta-nos conhecimento de como essas plataformas funcionam. Ok, interessante. Educação tecnológica. Ok, então é importante. E esta educação não estaria de certa forma, a pensarmos em si, a colocarmos a definirmos um certo nível social que favorecida para o consumo das artes, e dizemos que, olha, tu se não tens um smartphone, não tens um aparelho, tu não vais consumir a arte. Temos que pensar isto no contexto moçambicano. Eu penso que eu apoio a comercialização digital, o mercado eletrónico, apoio 100%, mas apoio mais para divulgação e pronto. Eu percebo. Mas sabes, por exemplo, tu tens o Christopher Nolan, que lançou o seu filme Tenet e fez 350 mil em tempos de Covid, percebes? E quando todo mundo pensou que não fosse fazer dinheiro, é por isso que malta Disney estão a fechar. E vão colocar na internet, Disney Plus, ou coisas assim. Mas o que acontece é, ele diz que em vez dos estúdios
verem o caso dele e perceberem que é possível fazer algum dinheiro só se ficar mais tempo, se o filme fica mais tempo no cinema, pode fazer mais dinheiro. É que o cinema agora não vai ter 50 pessoas. É verdade. Vai ter 10 ou 20, então é preciso que fique mais tempo. Então ele estudou, mas o que acontece com isso? Ele está a negar o paradigma. Ele está a dizer, não, eu gosto da experiência de ver o filme no cinema. Não, eu gosto da experiência de ter o livro na minha mão para ler. Ok? Então ele está a negar essa digitalização, porque na verdade sempre existirão aqueles que preferem as coisas mais tarde. Pois é. Eu acho que são essas coisas que nos tornam humanos, percebes? Essa necessidade esse contacto humano, a experiência do cinema juntos, estás a ver? Então são essas coisas que eu acho que nunca vão desaparecer e são necessárias para que nós humanos continuemos a ser humanos. E eu em particular, não sou contra nenhum dos dois, não sou nenhum purista de, só se filma em filme, não digital, só se vai ao cinema, não se assiste em casa. Eu acho que existem filmes que foram feitos especificamente para cinema, existem filmes que eu posso assistir em casa. Sério? Sim, acredito que sim. Comédias românticas, dramas, eu posso ver em casa. Agora, eu não vou ver um James Bond, um Tenet, um Dune em casa, tipo numa telinha ou no telemóvel. Não vou, porque há aquela experiência cinemática que é importante. Agora, eu não sei como isso funciona nos livros, mas segundo alguns puristas, tu nunca vais substituir o livro na mão, o cheiro. É verdade. Então, Pois é. não, mas este também é um debate muito recente e atual, porque agora já está a viralizar a coisa digital. Até em Moçambique não são muitos livros, até agora são 900 livros, aliás, 600 livros, desculpa. 600 livros registrados este ano. Isso é pouco. Então, muito pouco. Sim, o ano já está a terminar. Então, só temos 600 livros registrados este ano aqui. Isso já é um fato, quer dizer, todos os livros publicados no país. Muito pouco, meu Deus. Pouco demais, 600 livros. Então, é uma coisa que tem que se repensar e eu simplesmente digo às pessoas, olha, estás livre, faça o que tu gostares. Se tu gostas de livro físico, está tudo bem. Se tu gostas do eletrónico, digital, está tudo bem. Se tu gostas dos dois, melhor ainda. Está tudo bem, então não vamos aqui martirizar as pessoas. Olha, porque tu estás a gostar de eletrónico, não estás a gostar de físico. Não. Aquilo que a pessoa achar melhor e é importante que a gente deixe as pessoas felizes, né? Porque ler é um ato de liberdade. Pois é. É um ato de liberdade acima de tudo. Escolher um livro tem que ser um ato de liberdade. Porque o livro te liberta. Mas antes disto, tu libertas o livro. Então tem que existir essa reciprocidade entre o livro e o leitor. E uma coisa que eu já notei, já falando nisso mesmo, eu já conheci muita gente na minha vida que não gostava de ler. E quase todas as vezes, deixando algumas pessoas que são mesmo cabeça dura, é só encontrar o livro certo para a pessoa ler. É uma coisa que um comediante disse, tu dizes que nunca não gostas de ler e não gostas de ler, mas tu já leste a Bíblia. E eu costumo até dizer para as pessoas assim, olha, não existe uma pessoa que não goste de poesia. É impossível não gostar de poesia. Só os mortos não gostam de poesia. O que está a acontecer aqui é
é conhecer a poesia certa para a tua alma. Porque esta coisa de poesia está ligada à alma, está ligada com o espírito da pessoa e vai por cada pessoa. Tu não gostas do estilo X, né? Mas já experimentaste o outro. O que acontece é que tu conheceste, Um determinado tipo de poesia, exato, ou um um autor, autor, ou um grupo de autores que escrevem o mesmo tipo de poesia, como havias falado, mesmo conteúdo, talvez a e mesma tu não forma. te identificas. Tu identificas, tu achas que poesia é aquilo, pronto, eu não gosto de poesia. Não. Tu tens que procurar mais. Mas há uma certa. Sempre que eu me metia em grupos de literatura, ou clubes de livros, essas coisas todas, há uma certa petulância dos poetas, uma certa. Não sei. Uma arrogância? Superioridade, megalomania, não sei como explicar, mas é um certo tom, um je ne sais quoi, de que eu, por ser poeta, Sou sou melhor melhor que do os que tu. outros. E isto que eu ia falar, isto é verdade, porque os poetas gostam, principalmente poetas, gostam muito de se endeusar. Há este endeusamento para com os poetas, que às vezes este ser, né, que é vestido a ele, não parte dele. As pessoas que olham assim e faz com que ele acredite que ele é um ser superior mais que os outros. E eu dizia no início que o poeta tem que ser visto como um cozinheiro, um médico. Para escrever, uau, a tua profissão aqui é escritor? Não, a profissão, ele é escritor, está passando na rua, olha, senhor escritor, olha, senhor. O problema o que acontece não é o artista criando, que vai criar o estereótipo, percebes? Ou seja, eu e tu somos cineastas, temos o mesmo comportamento, então as pessoas olham para nós e dizem, cineastas são assim. Onhambanas são... sim. Não é assim. O que acontece tu e eu somos amadores, queremos ser cineastas, então nós adotamos um certo comportamento que a gente acha que é de cineasta. Típico. Então eu acho que isso acontece muito e irrita-me, e é uma coisa que faz com que haja muita, sei lá, muitas picuinhas entre cineastas. Se tu perguntas a um estudante, por exemplo, do ISARC, a Escola de Artes, que fazer cinema, perguntas o que é que tu queres ser? Digo-te, 90% vão dizer realizador. E eu pergunto, o que é que tu sabes fazer? Não vai te dizer nada. Um bom realizador, ele tem que ter certas habilidades. Ele tem que ter habilidade. Pronto. Tem que ter várias... Tem que ter essas habilidades ter esse conhecimento, para que possa, por exemplo, eu como cinematógrafo dizer, olha, usa a 50mm e não... Sim. Como se dizer, ser realizador não é, de certa forma, ser uno. Tem que ser... Exatamente. Tem que ter várias personalidades, várias habilidades e tudo. E o que acontece os realizadores novos simplesmente acham que realizar, eu vou ser chefe. O que é que tu sabes fazer? Eu tenho uma ideia para um filme, ok? Ou tenho o seu roteiro, então vou simplesmente fazer o filme. Mas como? Tu não sabes nem, por exemplo, que lente usar, tu nem sabes a regra dos 180 graus. O que é que tu queres fazer? Então é mais ou menos isso que eu vejo. E isso vem nessa, como é que tu dizes, essa deusificação, não sei como dizes, dos cineastas, dos poetas, dos escritores, essas coisas todas, que faz com que as pessoas queiram ser aquela coisa e arranjam shortcuts que não são necessários. Mas enfim, para terminar, como é que tu
te vês? Onde é que tu te vês? Daqui a 10 anos? Pronto, daqui a 10 anos logo vem. Olha que tu tens que idade agora? 22. Tens 22 anos, tu conseguiste ganhar o prémio da Fundação Leite Couto. Várias outras pessoas mais velhas e mais experientes que tu tentaram e não conseguiram. Tu conseguiste fazer isso, tu conseguiste abrir o teu centro cultural em Inharime, que tem lá um monte de livros que as pessoas vão ler com essa idade. Há muita coisa que eu fico, mas ok, daqui a 10 anos, onde é que Guido estará? O que é que Guido estará? Qual é a tua expectativa? Eu tenho minhas expectativas quanto a ti. Mas quais são as tuas? As minhas, pronto, daqui a 10 anos, deixa eu ver, 10 anos. Não, 10 anos é publicar 10 livros. 10 livros, ok. Ouviram aqui? 10 livros. Daqui a 10 anos terei 10 livros e vai ter que ser assim. E a tua associação ou centro cultural já não será de palha. Opa! Isto é tudo nas mãos de Deus e porque o que a gente faz é porque a gente ama e são coisas, né? Deus, no momento certo, Deus vai dando, Deus vai tirando. Deus pode destruir tudo, Deus pode construir, pode reconstruir e dar coisas melhores, então são coisas que só Deus sabe. Mas daqui a 10 anos se Deus quiser e tiver vida, saúde e energia, terei 10 livros publicados. E tu, daqui a 10 anos, o que é que vais fazer? Daqui a 10 anos, daqui a 10 anos eu espero ter feito pelo menos 2 seriados, ter criado pelo menos 2 seriados com a primeira temporada toda feita, 2 seriados e pelo menos 3 longa-metragens. Pelo menos 3 longa-metragens. Eu não acredito muito, quer dizer... E depois falar de longas-metragens, o livro, né? Tens de fazer o filme. Porque nós vamos escrevê-lo. A lâmina que divide o tempo. Yeah. Eu quero que tu prometas. E digas até quando. Tu já leste o teu livro e a precisar de ser de quantos milhões de dólares para fazer? Se conseguimos arranjar dinheiro, a gente faz. Okay? Se conseguimos, nós conseguimos. Se conseguimos, fazemos. Aí volto naquela conversa. Eu, como roteirista e realizador e produtor, eu tenho de escrever histórias que estejam ao meu alcance, percebes? Ok. Tu viajas, crias um mundo complexo estás a ver? Que só esses filmes de 200 milhões de dólares é que conseguem fazer. Então não é que o africano não seja criativo, o africano não seja inteligente, não temos esse dinheiro para fazer isso que está na tua cabeça. Não é que não consigamos criar um Captain America ou Iron Man ou uma coisa assim. Com que dinheiro eu vou fazer aquilo? Percebes? Então há muitas dessas coisas, mas eu prometo, porque 10 anos é muito tempo. Okay. E o que acontece, eu acho que tu vais escrever outros livros que vais ficar, olha, aquela promessa que eu mandei que fizeste, esquece, faça isto. Nós fizemos essa live. Live? Não. Vamos chamar isto uma conversa. Uma conversa. Descontraída. Pronto. Eu decidi fazer isso porque o Tilde veio para cá por causa da sua obra que vai lançar no dia
18, 18. no Fernando Leite Couto, no Centro Cultural Fernando Leite Couto. E Fundação Fernando Leite Couto. Fundação Fernando, pois é. E vejo quem assistam a isto, depois no dia 18 vão lá comprar o livro. O jovem aqui tem muito talento e é preciso que a gente valorize, é preciso que a gente lhe dê mais motivo para continuar a escrever, para que ele chegue no nível da minha cor ou melhor. E é isso, ele vai amanhã. Pronto, passando a escola. Não é escola, man. Quando tu és bom, tu és bom. Quando tu dizes, olha, classifique-te, por exemplo, não faz sentido, porque a gente não sabe o que a gente é e o espelho não se espelha. Tá? É isso. Okay. O espelho não se espelha. Eu nunca terei escrito isso. E ele pode. Enfim. Então, até a próxima. Até a próxima. Haverá a próxima? Não sei. Tchau. Yeah. Nice.